Às vezes nós nos perguntamos, né, qual é o meu valor para Deus? Sabe qual é o teu valor para Deus? Ele ter lhe feito imagem e semelhança dele. Eu acho que você não entendeu. Você é um embaixador de Cristo nessa terra. Você representa aqui nessa terra o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus. Você não é qualquer um, não. Você é a criação de Deus. Uma salva de palmas então, meus amados. Não, pastor, eu não parei de me pensar nisso. Você não parou? E Deus hoje está falando contigo. Você é criação dele. Foi ele que te fez. E quando a gente vai estudando um pouquinho mais da palavra de Deus, a gente vai vendo como foi a nossa criação. Ao criar os anjos, Deus disse: estou criando. Ao criar a terra, Deus diz: estou criando. Mas ao criar o homem, ele saiu do seu trono, veio aqui e nos escolheu no meio daquele barro que estava ali amassado, podre, que não valia nada. Formou o homem e não ficou só nisso satisfeito. Ele soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. Sabe o que já fica entendendo já no comecinho agora? Que quando ele soprou nas nossas narinas o fôlego de vida, ele soprou paz, esperança, amor, longanimidade, cura, bênção, prosperidade. Tudo isso ele soprou dentro de você. É por isso que a cada dia que você acorda, você tem que chegar e falar assim: eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por este dia. Pega a tua Bíblia. Pegue a tua espada e abra o livro do profeta Zacarias 2, a partir do versículo 8. Glória a Deus. Vamos ver o que Deus tem para falar para mim, para você aqui nesta noite, em nome de Jesus. Porque algo tremendo, eu creio que Deus separou neste domingo para mim e para você. Aleluia! A palavra que Deus está direcionando nesta noite é do profeta Zacarias, no seu capítulo 2, a partir do versículo 8. Logo que nós vamos transcorrer aqui, que o Espírito Santo de Deus há de nos revelar essa palavra, mas desde já eu vou lhe dizendo que todo aquele que é criado por Deus, Deus tem um carinho especial por ele. Quem aqui é criação de Deus? Deus tem um carinho especial por você. Obrigado, Senhor. Mas muito especial. Obrigado, Jesus. Às vezes aquele carinho, às vezes que você queria da tua esposa, do teu marido, do teu filho, da tua mãe, do teu pai, da tua avó, do teu avô, do teu colega, no seu trabalho com o seu patrão, até mesmo do seu pastor. E às vezes você não tem tido. Mas nesta noite Deus já vai começar a te dizer: eu tenho um carinho especial, porque eu que formei, eu que dei o fôlego de vida. Aleluia, Deus poderoso. E assim nos diz a palavra do Senhor. Se segura, meus amados, o que Deus tem para nos revelar nesta noite é tremendo, é maravilhoso. Porque assim diz a palavra do Senhor dos Exércitos: depois da glória, Ele me
as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Aleluia! Glória a Deus! Olha o que Deus está dizendo para você, meus amados. Ei! Não maltrateis os meus profetas e não toqueis os meus ungidos. Glória a Deus. Glória a Deus! Pega o seu dedinho assim, seu dedinho. Tenta, só tenta, você não vai conseguir não. Tenta tocar no olhinho do teu irmão, ó. Tem jeito? Sabe o que está querendo dizer? Olha o que Deus está falando para você já no início dessa ministração. Sabe, o único que tem o poder de tocar sobre a sua vida é o Senhor dos Exércitos. É o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus! Tem mais um pouquinho da palavra. Tem mais um pouquinho. Porque eis aí, levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Glória E a Deus! naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. E habitarei no meio de ti, meus amados, e saberá que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor possuirá Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Cala-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele despertou da sua santa morada. Pode se assentar em nome de Jesus, mas glorifica o Senhor por essa palavra, meus amados. Ei, sabe aquele que te pegava você, que fazia você de boneco pra lá, pra cá, do jeito que queria, do jeito que lhe aprazia? Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Que além de te formar, além dele ter um carinho especial por ti, além dele dizer que você é menininha dos olhos dele, Aleluia! ele está dizendo que a partir de hoje ele levanta da sua santa morada para poder dizer para todos aqueles que estão te perseguindo, que estão te maltratando, que estão te julgando nessa terra: esse é meu escolhido, esse é meu pupilo, e ninguém tem o poder de tocar na tua vida, de tocar na tua unção, de tocar no teu chamado, porque é o Senhor dos Exércitos, foi eu que fiz. Aleluia! O que eu já recebi aqui até agora, eu poderia dizer um amém, bora pra casa e tô feliz. Graças a Deus, porque Deus ele é tremendo, Deus é maravilhoso. A fidelidade de Deus, meus amados, irá diante de nós até o último dia. O problema é a nossa fidelidade para com Deus. A nossa fidelidade para com Deus, que nós precisamos melhorar. Porque um dia eu estou na presença de Deus, outro dia eu estou servindo o maligno. Um dia eu estou na igreja, outro dia eu estou no mundo. Aí eu me pergunto, Deus construiu essa obra-prima que é eu e você, não é para que você fique derradeiro, fique no mundo aí fora. É para que você venha para a presença dele, na casa dele, adorar. Senão não tinha motivo dele entregar o teu único filho
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe por que o diabo, ele tem um ódio tremendo de mim e você? Primeiro, que nós somos criação de Deus. Segundo, o único que tem poder de tocar as nossas vidas é só Deus. O diabo não tem poder nenhum sobre a minha vida e a tua vida. Pastor, por que isso acontece comigo? É porque você dá as brechas. Começa a tampar as brechas da tua vida. Começa a fazer igual fizeram o muro. Vai tampando, vai tampando, vai tampando. Não deixa nenhuma brechinha para ver se o diabo faz gracinha contigo. Não tem jeito, meus amados. Não tem jeito. E quando eu estava aqui, que Deus me deu esta palavra, eu falei assim, Espírito Santo de Deus, mas que palavra tremenda. Que palavra maravilhosa. O Senhor Deus está dizendo que aquele que toca na menininha dos olhos dele. Sabe qual é a menininha dos nossos olhos? Como é que ela se chama, meus amados? Pupila. Sabe o que você é para Deus? Pupilo do Senhor. Não tem jeito. Só a palavra pupilo já fala de muito carinho, de muito amor, de muita sensibilidade. Mas e aí, pastor? Meus amados, estudando um pouco mais sobre a palavra que Deus está nos dizendo aqui nesta noite, eu fico me perguntando para Deus, Senhor, o porquê de tantas lutas, o porquê de tanta adversidade? Porque a palavra do Senhor está nos dizendo, porque assim diz o Senhor do Exército, depois da glória, Ele me enviou as nações que vos despojaram, porque agora que tocar em vós, toca na menininha do seu olho. Sabe por quê, meus amados? Porque a partir do momento que nós recebemos Jesus Cristo como um suficiente Salvador nas nossas vidas, o Senhor chega e nos diz assim, que a partir de agora eu constituí sobre vós aqui nessa terra um advogado que é justo e fiel. Sabe qual é esse advogado? Ele chama Jesus Cristo. As tuas causas, você não precisa ficar preocupado se estão na mão do homem aí fora. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você reconhece Jesus Cristo como o suficiente Salvador da tua vida, as tuas causas estão na mão do Senhor dos Exércitos. E Ele não perde uma guerra, uma batalha. Quem aqui tem luta? As tuas lutas estão na mão do Senhor. E eu já vou te cantar algo. A vitória é certa na tua vida. É só você esperar o tempo de Deus. Mas pastor, o senhor acabou de estar ministrando a respeito da pupila, que sou eu diante de Deus. Mas meus amados, desde a criação do mundo, que o homem, ele não sabe esperar o tempo de Deus. Como assim, pastor? Quando Deus criou Adão, e logo depois criou Eva, e ali Ele colocou uma árvore no centro daquele jardim, e Deus diz que não comerás do fruto daquela árvore. Sabe o que Deus estava querendo dizer para mim e para você já no mundo de hoje? Que Deus preparou um jardim inteiro, preparou tudo do bom e do melhor. Mas o homem, ele não sabe esperar o tempo de Deus. Se Deus falou, não toque nessa árvore, ainda não é a sua hora, ainda não é o seu momento, o homem vai lá e toca, a mulher vai lá e toca. Sabe o que eu já aprendo com essa palavra? Aquilo que Deus prepara para mim, para você, não é pequeno, é grande, é maravilhoso. Sabe o que Deus preparou para mim, para você aqui nessa terra, a partir da nova aliança? O reino dele. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, meus amados, se resume apenas numa frase: unidade da fé. Vivermos unidos numa mesma vontade, na mesma visão, no mesmo parecer.
numa mesma comunhão. Glória a Deus. Por que isso, pastor? Sabe por quê? Quando eu olho para essa igreja e falo assim, meu Deus, me dá uma igreja maior, a igreja está tão pequenininha, os irmãos estão tão juntinhos um com o outro, os irmãos às vezes não podem nem se mexer do lado, já está esbarrando o outro irmão. Mas sabe o que Deus mostra para mim e para você? Que assim é o reino dele. Quanto mais juntinho, quanto mais achegado, quanto mais colado um com o outro, maior vai ser a unção de Deus que irá passar sobre as nossas vidas, que irá passar sobre essa igreja. E quanto mais juntinho, quanto mais perto, nós não vamos deixar a brecha do inimigo entrar nesta igreja, entrar sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Isso é de suma importância sobre as nossas vidas. E aí, pastor? Logo depois, meus amados, que Adão e Eva pecou, a situação não foi boa, a situação foi triste. Logo depois o Senhor levanta Noé para poder construir aquela grande arca. Homem usado por Deus, homem direcionado por Deus, a qual Deus escolheu e disse, eu escolho a tua família, Noé, para poder entrar nessa arca. Sabe o que a arca do Senhor representa para mim e para você hoje, meus amados? A igreja de Deus, o local a qual nós estamos congregando. Porque o mundo pode lamentar lá fora, o pau pode quebrar lá fora, mas enquanto nós estivermos debaixo da proteção do Senhor, mal nenhum chegará à minha vida, mal nenhum chegará à tua vida, mal nenhum chegará à nossa tenda, à nossa casa, à nossa família, porque o Senhor dos Exércitos, Ele se levantou da sua santa morada. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz que Ele se levantou. Obrigado, Senhor. E quando Ele se levanta, meus amados, ai, ai, daquele que está te pisando, ai, daquele que está te humilhando. Sabe por quê? Porque hoje eu posso dizer que eu posso nos comparar como uma laranja. Como assim, pastor? Muitos estão pisando em você, você já está virando um bagaço. Mas deixa eu te dizer algo que vem da parte de Deus. Hoje você pode ser até um bagaço, amassado, humilhado, mas amanhã terão que engolir esse suco para dentro da tua boca. Por que isso, pastor? Porque a laranja, depois que está naquele bagaço, ela faz um suco. E o suco, ele é gostoso para poder se ingerir. Assim é a tua vida. Quanto mais te pisam, quanto mais te maltratam, quanto mais te perseguem, sabe o que você tem que dizer? Eu dou glórias ao Altíssimo. Porque é isso que o diabo fica furioso. Glória a Deus. O diabo fica furioso que mesmo através das lutas, das dissensões, dos problemas, dos levantes, eu não deixo de ir à casa de Deus para poder adorar a Deus, para poder fazer um melhor louvor, para poder tocar a bateria, para poder tocar os instrumentos, para poder louvar, glorificar e bem dizer, só Tu, Deus, só Tu, Senhor, é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso, pastor? Porque a palavra de Deus nos diz, cala-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele despertou da sua santa morada. Aquele que estava pensando que o Senhor estava dormindo, não. O Senhor apenas está vendo o tempo dele agir na tua vida. Aleluia. Porque a palavra de Deus nos diz no livro de Eclesiastes 3 que dá um tempo determinado por Deus nessa terra. Há um tempo, meus amados, que quando o Senhor diz, eu vou te abençoar, Ele vai te abençoar. Eu vou abrir as portas, Ele vai abrir as portas. Graças a Deus. Mas nós temos que entender que há um tempo determinado por Deus e não pelo homem, nem por mim, por você. Porque às vezes aquilo que eu quero para a minha vida hoje não é aquilo que o Senhor quer para a tua vida amanhã. Como assim, pastor? Hoje em dia, muitos estão à procura de tantas coisas neste mundo. Muitos estão à procura de fama, de status. Muitos
estão à procura de poder aquisitivo. Muitos estão à procura de poder melhorar a tua vida. Pastor, é proibido? Não, de forma nenhuma. A palavra de Deus nos diz, Isaías 1:19, se quiseres obedecer, comerás o melhor dessa terra. Mas para você comer o melhor dessa terra, você tem que obedecer a palavra de Deus. Pastor, eu não estou obedecendo a palavra de Deus, mas todo dia eu estou no Pará maravilhoso da minha casa. Na minha casa não falta arroz, não falta feijão, não falta picanha, não falta ovo, não falta belete, não falta bife. Graças a Deus. Sabe por que não falta? É porque Deus, Ele está tendo ainda misericórdia sobre a sua vida. Aleluia! Porque você não pode trocar as coisas materiais pelo reino espiritual de Deus. É por isso que todas as vezes que eu estou ministrando aqui dos tempos para cá, Deus tem me incomodado. Em Mateus 6:33, falei isso numa festa com um jovem lá. Um jovem chegou, mandou uma piadinha, logo Deus me direcionou para poder falar para ele: buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, mais coisa vai ser acrescentada. Mas hoje em dia as coisas estão se distorcendo. Quando Deus nos diz que nós somos a menininha dos olhos deles e nós para com Deus, como é que verdadeiramente nós vivemos Deus aqui nessa terra? Será que eu estou vivendo Deus dignamente aqui nessa terra? Será que eu tenho buscado primeiramente o reino de Deus? Será que verdadeiramente eu estou sendo digno verdadeiramente de ser chamado filho de Deus? Nós temos que às vezes parar e pensar sobre isso, meus amados. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Todo mundo está conhecendo sua glória, as bênçãos de Deus, mas pode chegar um dia sobre a tua vida, você vai conhecer o fogo consumidor do Senhor, e não vai ser fácil. Aleluia! Só por um motivo. Quando você está na mão do diabo, Deus te livra. Quando você está na mão de Deus, quem vai te livrar? Aleluia! Quando você estiver na mão do Senhor, quem vai te livrar? Pastor, mas a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus, Ele não tem mais prazer em holocausto e sacrifício. Ele não tem mais prazer na morte de ninguém. Eu concordo com você, eu não discordo não, mas vou dizer para você uma narrativa da Bíblia. Moisés, um grande profeta, um grande homem, escolhido por Deus. Desde quando ali veio o teu nascimento, aonde Faraó, ele mandou matar todos os meninos homens ali naquele tempo. Por quê? Porque o povo hebreu se multiplicava ali naquele tempo, naquela época. E Faraó ficou com medo. Ei, esse povo hebreu vai ser muito mais maior do que o meu povo aqui, manda matar todos os meninos, que aí não irão se multiplicar. Sabe o que eu já aprendo já no comecinho, meu pai, meu amado, dessa narrativa? Algo muito importante, que no reino de Deus já se começa com soma e multiplicação. Glória a Deus. No reino de Deus não tem vez para subtração e divisão, porque Deus começou a multiplicar o povo naquela época. E Faraó não é povo nada, você manda matar todos os meninos homens que vão nascer. E ali, meus amados, nós pegamos ali aquelas duas mulheres, aquelas duas hebreias que colocaram ele ali naquele cestinho no rio Nilo, aonde ele começou a descer rio abaixo, e que pensa que não, Deus tem um plano e tem um projeto preparado para mim e para você, seja na rua, seja no nosso bairro, seja no nosso trabalho, seja no rio, que nós possamos passar. Toda a nossa vida está no controle da direção de Deus. Como assim, pastor? Quando Moisés já estava ali criança, ali naquele cesto, descendo naquele rio Nilo, ele foi logo ser apanhado por quem? A mulher do grande homem ali daquela época, a mulher de Faraó. Ele foi apanhado, ele foi criado dentro dos preceitos egípcios ali naquela época. Homem preparado, homem que teve estudo, homem que foi capacitado, doutrinado para a guerra. Mas Deus levou uma grande revelação para ele, dizendo: ei, Moisés, você não pertence a essa terra, você é da minha linhagem, você é meu escolhido, você é do meu povo. Eu sou o povo hebreu ali naquela época, agora eu te dei a vida. E quando pensa que não, Moisés, ele consegue ali, através dos problemas que houve, está matando um egípcio. E quando ele mata aquele egípcio e enterra aquele egípcio, Faraó vê
E aí, sabe o que eu queria dizer para você? Que quanto mais te perseguirem aqui nessa terra, maior será a tua vitória que Deus abençoe. Como assim, pastor? Moisés foi perseguido, procurado, caçado por 40 anos. Mas chegou-se um grande dia, numa idade já de 80 anos, ele ali próximo do monte Horebe, ele vê aquela sarça ardente se consumindo, aquela sarça ardente pegando fogo. E dentro daquela sarça vem uma voz dizendo para Moisés: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, que o local que você está é terra santa. E Moisés se assusta. Se assusta por quê, meus amados? Porque Deus estava aparecendo no meio daquela sarça ardente para Moisés, para poder dizer ele, capacitar ele, dizendo assim: Moisés, volta lá no Egito e vá resgatar o meu povo, a qual eu escolhi. Moisés ali naquele momento, creio eu, que ele devia estar pensando assim: por que o Senhor está fazendo isso, eu na idade agora de 80 anos? Por que o Senhor não fez isso antes de mim? Sabe por quê? Porque quando nós pensamos que nós estamos fraquinhos, igual Moisés estava, já bem velho, já estava ali bem enrugado, bem cansado, às vezes não tinha tanta força para poder caminhar, a tua caminhada tinha que ser de passo em passos. Sabe por que isso, meus amados? Sabe por que muitas vezes Deus não me chama na hora que nós estamos no nosso vigor, das nossas forças, na hora que nós estamos no repleté do Jeová, na hora que nós estamos naquele primeiro amor? Sabe por quê? Porque Deus, ele quer nos provar, é no momento que nós somos fracos. Porque quando você pensa que você é fraco, aí sim o Senhor te diz: eu te fortaleço, eu te sustento, eu te sustento. E aí, pastor, o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer, meus amados, que ao Moisés voltar para o Egito aos 80 anos de idade, creio eu que não tem sido fácil a vida dele, mas ele era o pupilo do Senhor, escolhido do Senhor ali naquela época. Ele não tinha que temer mal a Deus. Sabe por quê? Porque Deus era com ele, assim como Deus é por mim e por você aqui nessa terra. Às vezes nós passamos por tantas situações, tantos problemas, parece tantas coisas querendo nos desanimar, e Deus chega e te diz: ei, não se preocupe, eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Você sabe o que quer dizer isso, meus amados? Que todas as nossas ansiedades, toda a nossa vida, nós temos que entregar para Deus. Muitos de nós esperamos tantas coisas de tantas pessoas. Muitos de nós esperamos tanto do nosso patrão, da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos filhos, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Mas a tua esperança, ela está no Senhor. Aleluia. No Senhor. Glória a Deus. Pastor, então me explica. Se eu verdadeiramente sou um pupilo do Senhor, escolhido do Senhor aqui, por que eu estou passando por tanta provação no meu casamento? Por que eu estou passando tanta luta no meu relacionamento? Por que eu estou passando tantos problemas com meus filhos na droga, nas esquinas? Por que eu estou passando tantos problemas com meu pai, minha mãe, com meus vizinhos? Por que eu estou passando tantos problemas dentro da igreja do Senhor? Sabe por quê, meus amados? Porque Deus está te preparando para algo grande que Deus quer te entregar. Mas a palavra de Deus nos diz: se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Tem algo, meus amados, que não vai acontecer para você nessa vida. Tem algo, meus amados, que Deus está preparando para você lá na glória. Como assim, pastor? Tem algo, meus amados, que Deus vai dizer para você assim: hoje eu coloco sobre a tua cabeça a coroa de vitória. Mas, pastor, eu estou passando por tantos problemas, já estou ao ponto de estar comendo as migalhas aqui nessa terra. Eu estou ao ponto, pastor, de passar tantas lutas, de tanta decepção, de tanto problema,
que eu não estou a ponto de comer as migalhas de Deus aqui nessa terra. Ei, não te preocupa, que aquilo que está acontecendo com você aqui, a única coisa que você tem que direcionar a tua vida, o teu alvo, o teu pensamento chama Jesus Cristo. Os momentos não estão fáceis nem para mim nem para você, eu sei disso. As lutas estão acontecendo diariamente para mim e para você. Eu estou cansado de saber disso. Mas a palavra do Senhor nos diz que o nosso general é Cristo. Tem até um louvor muito maravilhoso que nos diz: o nosso general é Cristo. Eu não posso louvar. Se eu começar a louvar, minha esposa vai pegar esse microfone e eu estou todo enrolado. Porque o meu dom, Deus não me deu para louvar, mas em mim também habita o Espírito Santo de Deus. Não é verdade? Então eu gravo de vitória em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo ter feito na vida. Mas e aí, pastor, o senhor começou a dizer sobre a vida, a trajetória de Moisés. Moisés, meus amados, foi separado para poder ali, tão velhinho, buscar o povo de Deus. O povo de Deus que estava no sofrimento há mais de 430 anos, na mão dos egípcios, na mão de Faraó. Sabe o que eu aprendo com isso, meus amados? Que Deus, quando escolhe a mim e você, Deus não escolheu a mim e você para ser escravo de ninguém aqui nessa terra. Você não é escravo do homem, você não é escravo do seu patrão, você não é escravo do seu pastor. Sabe o que eu aprendo aqui nessa terra? Que quando Deus escolhe eu e você, Deus escolheu a mim e você para nós sermos adoradores dele. Adoradores dele. Pastor, o que você quer dizer isso? Nós devemos obediência aqui nessa terra. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que a obediência quebra maldição. Para que você não venha ter uma vida amaldiçoada, você tem que ser obediente. Obediente aos teus líderes, obediente aos teus pastores, obediente aos teus pais, obediente ao teu patrão. É, pastor, mas essa obediência não é fácil, não. Eu concordo com você que essa obediência não é fácil, mas a obediência vem da palavra de Deus. Sabe por que muitas pessoas, meus amados, não têm uma vida abençoada aqui nessa terra? Porque não sabem obedecer, não sabem ter submissão. A palavra submissão saiu do dicionário da pessoa, mas Moisés não. Moisés foi submisso à voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Mesmo diante da luta, da dificuldade, do problema de estar tão velho, ele voltou de volta ao Egito. E ali sim, meus amados, ele chegou e disse: mas Senhor, quando eu chegar perto daquele povo, quando eu chegar perto de Faraó, o que eu vou fazer? Faraó, na hora que me vem, vai logo, vai me exterminar, vai cortar a minha cabeça. Mas o Senhor disse para ele: ei, aqueles que pelejarão contra ti não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor dos exércitos, para poder te livrar. Mas e aí, pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer, meus amados, que no momento que Moisés estava se preparando para ir ali, Deus falou com ele: Moisés, pega essa vara, joga no chão. Ele jogou no chão, ela se transformou em serpente. Moisés agora pega pela cauda essa serpente. Quando ele vai pegar pela cauda essa serpente, ela transforma de novo em vara. E aí, Moisés, é dessa forma que eu quero que você vá à presença de Faraó, para mostrar que eu sou contigo. Glória a Deus. E quando Moisés chega ali na presença de Faraó, meus amados, Deus faz endurecer o coração daquele homem de tal forma que 10 pragas começam a atingir o povo. Começa a atingir o povo egípcio. Todas aquelas pragas começam a atingir o povo egípcio, para mostrar verdadeiramente que Deus era com Moisés. E assim, quando aquele egípcio chega para Moisés e diz: quem é o seu Deus? Sabe o que Moisés disse para ele? O meu Deus é aquele que diz: eu sou. Glória a Deus. Aleluia. Sabe quem é o teu Deus? O teu Deus é aquele que te diz quem você é. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Eu estou querendo dizer por isso, meus amados, que você não precisa se preocupar com aqueles que estão te julgando aqui nessa terra. Porque o único que justifica você
você verdadeiramente com toda a justiça, chama Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, eu fumei, eu roubei, eu estrupei, eu matei, eu cheirei, eu prostituí, pastor, já fiz de tudo aqui nessa terra. Ei, quanto mais miserável você for, maior é a glória de Deus sobre a tua vida. Como assim, pastor? Basta apenas eu reconhecer que verdadeiramente o meu general aqui nessa terra é Jesus Cristo. Glória a Deus. É Ele que me conduz a cada dia, a cada batalha, a cada momento. É Ele que verdadeiramente me dá a verdadeira vitória. Mas e aí, pastor? E aí, meus amados, o povo estava ali 430 anos preso. O povo estava 430 anos ali comendo do bom e do melhor, dormindo numa cama quentinha, bebendo um manazinho, sendo bem tratado, mas aos olhos carnais. Porque aos olhos espirituais, Deus não estava satisfeito com aquilo. Sabe por quê? Porque o meu Deus, quando Ele escolhe a mim e a você, Ele nos escolhe para nós podermos darmos a Ele o melhor louvor, para a gente darmos a Ele a melhor reverência. Como assim? O povo hebreu ali naquela época, todo o povo ali, meus amados, estava proibido de cultuar a Deus. É por isso que Deus levantou um grande homem de Deus, um grande profeta Moisés, para poder tirar aquele povo, para conduzir aquele povo da terra prometida, a terra que manda leite e mel. Mas aí, pastor, e no meio dessa trajetória, no meio dessa caminhada, a palavra do Senhor nos diz que por 40 anos o povo estava ali caminhando pelo deserto. Mas pastor, você estava caminhando pelo deserto, como se diz ali das tuas vestimentas, como se diz ali do maná da água, meus amados, a palavra de Deus nos diz que Ele prepara tudo. Quando nós damos um passo, Deus já dá dois à nossa frente. É por isso que você não tem que se preocupar na trajetória da tua vida, os problemas que estão correndo na tua vida, todas as tuas aflições, todas as tuas ansiedades, você tem que colocar no tribunal de Cristo, porque Ele, no momento certo, vai te dizer: eu garanto a tua vitória. É Deus purinho esse E mistério. por 40 anos, Aleluia. no deserto, o povo comeu, o povo bebeu, o povo se vestiu. Nossa, pastor, o que é isso? Mas como é que isso aconteceu? Sabe como é que isso aconteceu? Muitos de nós hoje estão passando pelo deserto. E só tem uma forma de nós aprendermos verdadeiramente a ser crente, a servir a Deus, é passando pelo deserto. Aleluia. Porque deserto é formação de cristal. Porque no deserto, através das lutas, das adversidades, mas mesmo assim Deus nos deixa faltar nada, é que verdadeiramente nós criamos um caráter cristal. Como assim, pastor? Porque enquanto tudo tiver mil maravilhas ao teu redor, do teu lado, tudo acontecendo na mais perfeita ordem, pode ter certeza que algo está acontecendo diferente, estranho. Sabe por quê? Porque nós estamos numa terra a qual nós não nos pertencemos a ela, nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem. A terra que Deus preparou para mim e para você, esta, meus amados, a palavra de Deus nos diz que é um novo céu e uma nova terra. Mas e aí, pastor? O que você está querendo dizer com isso até agora? O que eu estou querendo dizer com isso aqui até agora? Que toda luta, que toda aflição, que todo problema, que toda ansiedade, tudo aquilo que tem tentado paralisar você na obra de Deus, a partir de hoje você vai dar um chute e vai mandar longe. Aleluia. Porque a palavra de Deus nos diz que hoje, meus amados, hoje Ele despertou da sua santa morada para poder lhe dar vitória. Para poder lhe dar vitória. Para poder lhe dar vitória. Aleluia. As coisas para com Deus nós sabemos que não são fáceis e nunca serão. Sabe por que nunca serão, meus amados? Para a gente não cair no comodismo. Porque enquanto nós tivermos um campo de batalha, nós temos que ficar alerta contra os nossos inimigos. Porque no momento que eu fraquejar, no momento que eu mochilar, o meu inimigo vem e me passa uma rasteira, meu inimigo vem e me fuzila. Assim também a minha vida e a tua vida diante de Deus. Mesmo Moisés conduzindo todo aquele povo para o deserto ali, meus amados, e o povo ali murmurando, reclamando: Moisés, já estou cansado de andar pelo deserto, não falta água, não falta bebida, mas
tomar banho, eu tinha um momento preparado para tudo, mas agora que eu estou aqui caminhando pelo deserto, tudo sempre tem que ser a programação que você fala de Deus. Sabe por que isso, meus amados? Porque às vezes você está pensando que está numa zona de conforto muito boa, mas Deus está dizendo para você hoje: sai dessa zona de conforto e vem para o campo de batalha. Vem para o campo de batalha. Porque a palavra de Deus nos diz no livro de Juízes que Deus não compactua com covardes. Deus, quando chama, escolhe, Deus chama adoradores, guerreiros, homens que são capacitados por Ele para poder lutar, para poder guerrear. E este, meus amados, é eu e você. Nós temos que entender isso na nossa vida no Evangelho. Mas pastor, até agora eu estou dizendo que o Senhor falou que nós somos a pupila dos olhos dele. Sim, meus amados. Quando você é pupila do olho do Senhor, ninguém tem o poder de tocar. Você pode ver que quando você tenta colocar o dedo no olho do teu irmão, as pálpebras vão se fechar imediatamente. Mas há um momento que você pode conseguir até tocar. Mas quando você toca, meus amados, atinge todo o corpo. O que eu estou querendo dizer com isso? Guarde uma coisa no HD do seu computador, da tua cabeça, que a partir de hoje você é um escolhido verdadeiramente de Deus. O diabo não tem poder de tocar na tua vida. Ninguém tem poder de mandar maldição sobre a tua vida, porque Deus te formou. Deus soprou nas tuas narinas um fogo de vida. Foi Deus que escolheu você. Deus escolheu você no teu ministério, na tua casa, no teu trabalho, junto com os teus vizinhos. Não preocupa com as adversidades que estão acontecendo sobre a tua vida. Vai chegar um certo momento que essa tempestade ela tem que parar sobre a tua vida. Como assim, pastor? Todos nós sabemos que quando está chovendo vem uma tempestade muito grande. Mas a chuva, ela pode durar uma semana, 2 semanas. A tempestade pode durar uma semana, 2 semanas, até um mês. Mas há um certo momento que essa tempestade, ela para, ela cessa. Assim é minha vida e tua vida diante de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Que hoje Ele cessa toda a tempestade de levante contra a tua vida. Ele cessa isso hoje para você. Toda a tempestade de levante contra a tua vida. Aleluia. Mas e aí, pastor? E aí, meus amados, o tempo já está acabando. Infelizmente esse relógio da igreja não é convertido. Qualquer dia eu vou pegar ele, vou levar ele no monte, consagrar, orar e derramar óleo para ver se ele converte. Porque o tempo hoje é o nosso inimigo. Por que vocês ficaram felizes? Porque vai ser o amém? Ainda não. Tem mais um pouquinho do maná de Deus para você. Para que você saia daqui hoje fortalecido, edificado, capacitado, doutrinado, pronto para poder verdadeiramente guerrear nessa terra. Como assim, pastor? Nós dizemos aí sobre a vida de Moisés, meus amados. Mas chegou um certo tempo que nem Moisés ele pode entrar na terra prometida. Sabe por quê? De tanto dar ouvido ao povo, de tanto ouvir o povo murmurar, o povo reclamar. Sabe o que Deus fez? Deus não deixou que aquele povo murmurador, reclamador, entrasse na terra prometida. Então, logo aí, antes de eu terminar, um chatinho para você. Para de ser um reclamador, um murmurador na obra de Deus. Para disso, para de reclamar, para de ficar com muita coisinha aqui nessa terra. Sabe por quê? Porque se você está doente, se você está passando por situações, se você está passando por problema, se você está esperando um milagre, às vezes o teu milagre não está na mão dos médicos, às vezes o teu milagre não está na mão do cientista, às vezes eu te digo agora e te afirmo, o teu milagre está nas mãos de Deus. Quando você procurar o milagre, quando você estiver passando por luta, problemas, dificuldades, doença, vem para a casa do Senhor, porque aqui é o teu milagre, aqui está a tua cura. Mas aí, pastor, o que o senhor quer dizer? O que eu estou querendo dizer, meus amados, que tudo começou na vida de Adão, foi para a vida de Noé, veio para a vida de Moisés, veio para a vida de Jonas.
quando ele foi engolido ali através daquele grande peixe, e logo depois vem para a vida de Daniel também. Por que você está dizendo isso, pastor? Que todos esses homens são pupilos do Senhor, foram pupilos do Senhor ali naquela época. Quando Daniel estava ali na cova dos leões, que ele foi jogado ali por aquele grande rei, meus amados, eles foram lá e julgaram Daniel lá, e lá estavam cheios de leões famintos. Quando chegou no outro dia, eles pensavam que ali eles iam pegar tudo estraçalhado, só sangue, só pedaço de pele e cabelo. Mas quando chegaram naquele outro dia, sabe o que Daniel estava fazendo? Daniel estava ali domesticando aqueles leões. Sabe o que eu quero dizer para mim, para você aqui nessa noite? Ei, todas as lutas, tempestades, levantes que tenham acontecido, que tenham aparecido na tua vida, a partir de hoje, você vai conseguir dominar isso tudo em nome de Jesus. Porque muitos de nós estão sendo dominados por essas situações, mas a partir de hoje, o meu Deus diz para mim, para você, que você domine sobre toda situação aqui nessa terra. Por que o senhor está querendo dizer isso, pastor? Sabe por quê? Só por um motivo. Porque às vezes nós pensamos que os problemas vão nos dominar. A situação que eu estou vivendo hoje, ela vai me afunilar. A situação que eu estou passando hoje, eu não estou vendo esperança. Eu não estou vendo uma maneira de sair dela. Mas Deus está querendo te formar diante dessa situação e desse problema que você está passando, para poder dizer: eu sou contigo. Eu te escolhi. Glória a Deus. Eu te formei. Aleluia. Eu soprei nas tuas narinas o fôlego de vida. Ei, aquele que é pupilo de Deus nessa terra, ele não precisa temer mal algum. Quando a palavra de Deus diz no Salmo 91, no versículo 7, 1000 cairão do teu lado, 10.000 cairão do teu direito, mas tu não serás atingido. Verdadeiramente nós temos que viver, eu e você, essa palavra. Como assim, pastor? Porque muitos de nós passamos pelo vale da sombra e da morte, por tantos problemas, por tantas diversidades, por tantas situações, que nós pensamos que os problemas vão nos dominar. Os problemas, meus amados, às vezes parece para mim e para você, se através desses problemas você vai ter vontade de louvar, você vai ter vontade de adorar, você vai ter vontade de dançar, você vai ter vontade de ir para a igreja, você vai ter vontade de pregar. Porque pregar, louvar, dançar, quando tudo está mil maravilhas, é muito fácil. Eu quero ver você vir para a igreja com todos os levantes que tem acontecido na tua vida, e você começar a dançar de melhor para Deus, começar a pregar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que você pregue, você começar a louvar para Deus. Eu quero ver isso. É por isso, meus amados, que o chamado de levita na igreja, o chamado de levita no tempo de hoje, ele tem se contaminado de uma forma só para o poder aquisitivo. Porque assim, pastor, tantos hoje começam a tocar, a começar a cantar, mas não cantam para Deus, cantam para o homem. Por que para o homem? Porque se ele começar a cantar, começar a enganar a muitos, ele começa a ganhar um bom dinheiro. Mas Deus, meus amados, ele começa a dizer que ele está levantando a tua santa morada, e ele não está à procura de cantores, de músicos, de eloquentes. Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Porque o verdadeiro adorador, ele adora a Deus na luta, na adversidade, no problema, na batalha, a qualquer tempo. Ele começa a adorar a Deus. O verdadeiro adorador, ele não vê o problema para poder parar diante de Deus. Ou será que o pastor está falando mentira? Glória a Deus. Na hora que eu perguntei, quantos aqui estão passando por luta? Glória a Deus. Quantos aqui adoraram o Senhor hoje? Está vendo, meus amados? Nós temos que adorar a Deus na crise. Nós temos que adorar a Deus nos problemas. É por isso que o chamado levita na igreja é mais do que um pupilo para Deus. Porque os levitas da igreja, é eles que começam a trazer verdadeiramente a presença de Deus dentro da igreja. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Só para finalizar. A palavra de Deus nos diz que naquele tempo, naquela época, os únicos que tinham o poder de tocar na arca eram os levitas. Aleluia. Os levitas
eles pegavam a arca, a presença de Deus, aonde estavam ali os 10 mandamentos. Eles pegavam aquela arca e conduziam as cidades a tabernáculos, a templos. É a mesma coisa no tempo de hoje. Sabe por que o diabo luta tanto quanto o louvor? Porque através de você, levita, você que é um levita do Senhor, você tem que vigiar e tampar 2 brechas. Porque Deus está usando a tua vida para poder trazer a presença dele verdadeiramente. É através da tua vida. E você tem que entender uma coisa, que toda adoração que você faz é para Ele, com Ele e por Ele. Você não pode fazer nada para tentar agradar o homem, você tem que fazer o de melhor para Deus. Mas pastor, eu não sou tão eloquente para eu poder estar louvando. Ei, venha louvar aqui gaguejando, mas louva do seu coração. E Deus, Ele vai levantar lá do seu alto trono e vai dizer: com essa eu me comprazo. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Só para mim poder encerrar. Porque hoje em dia você quer começar a desabar uma igreja, vem pelo louvor. Glória a Deus. Você quer começar a desabar com a igreja, não começa pelo pastor, não, começa pelo louvor. Porque o louvor tem a responsabilidade. Responsabilidade é o cargo-chefe de uma igreja. Porque Deus, meus amados, Ele se comove com a nossa adoração. A palavra de Deus nos diz que Ele criou os anjos só para poder ficar acima dele, dizendo: santo, 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 santo. E aqui nessa terra Deus nos criou para a gente poder estar na casa dele, dizendo: santo, 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 santo. Aleluia. Mas existe algo que você só pode fazer verdadeiramente para Deus com o seu melhor louvor, é quando você é obediente a Deus. Não adianta você ter dom, você ter chamado, mas você não obedece. Deus rejeita toda a tua adoração. Você tem que ter dom, você tem que chamar, mas você tem que saber obedecer. Muitos de nós, até pastores, temos dom, temos chamado, mas não sabemos obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Por que você está dizendo isso, pastor? Eu estou dizendo isso para poder abrir os seus olhos, você começar a ser mais obediente à palavra de Deus, ser mais obediente dentro da tua igreja, diante dos teus líderes, diante dos teus pastores. Porque muitos de nós pensamos que estamos fazendo coisas para poder adorar a Deus, e a tua adoração não está passando do teto dessa igreja. Porque você tem talento, você tem dom, mas você não obedece. Se você não obedece, você não tem bênção, você tem maldição sobre a sua vida. Pastor, mas essa palavra é muito forte, essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. Essa palavra é de Deus. Pastor, o que eu faço a partir de hoje para que o Senhor venha receber o meu melhor louvor, a minha melhor adoração? Uma pequena palavra que vai ficar guardada no seu HD. Obediência quebra qualquer maldição. Aleluia. Quebra qualquer maldição. Glória a Deus. Se você obedece, bendito será nessa terra. Se você não obedece, maldito será nessa terra. Isso não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. E a partir de hoje eu quero profetizar sobre a tua vida, que nunca mais sobre a tua vida estará em Jeremias 48, no versículo 10. Você vai fazer a obra de Deus relaxadamente. A partir de hoje eu profetizo sobre a tua vida, que você vai fazer a obra de Deus com amor, com carinho, com santidade, com transparência, com adoração, com sacrifício, com levante, com problema, com situações difíceis, com problema no casamento, com problema com o filho, com problema em casa, com problema no ministério, mas nada há de separar a minha adoração para o
palavra